em 5 minutos, antes de nós entrarmos em oração, dizer para você que está assistindo essa live, por que o inferno existe? Nós cremos, segundo a palavra de Deus, que o inferno é real. Eu queria falar para você, principalmente para você, que ainda não é cristão, que ainda não entregou a sua vida a Cristo. Eu queria que você me desse 5 minutos da sua atenção para eu compartilhar isso com você. Eu queria raciocinar, eu queria concluir com você por que o inferno é real. Palavras de Jesus dizendo aqui aos discípulos. Jesus dizendo aos discípulos: não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem vocês devem temer. Vocês devem temer aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Então, isso aqui é um texto muito claro de que o inferno é real, de que o inferno existe, de que existe uma vida após a morte. Olha só, a nossa existência, ela não acaba com a morte. A morte, ela é apenas uma passagem. A morte é apenas o fim da nossa existência humana, mas o início de uma existência na eternidade. E isso é algo muito sério, é muito sério, porque enquanto aqui, nessa vida, nessa terra, nós temos alguns anos, algumas décadas de vida, alguns mais, outros menos, a eternidade, como o nome já diz, é para sempre, é eterna. E a pergunta que eu faço para você é: você está preparado para a eternidade? Você está preparado para passar da morte para a eternidade? E a pergunta que eu quero responder nessa transmissão, nessa live de 5 minutos, nessa palavra rápida é: por que o inferno existe? Por que Deus criou o inferno? Por que Deus lança as pessoas no inferno? Né? Jesus disse aqui, aquele que tem poder de matar e lançar a pessoa no inferno, lançar a alma no inferno. E por que Deus criou o inferno? Eu vou explicar para você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você vê um noticiário de um homem que, por exemplo, abusou sexualmente de uma criança, você viu no noticiário, não sei, você viu lá no Datena, por exemplo, você viu lá a reportagem de um homem que violentou uma criança. Qual é o sentimento que você tem dentro de você? Qual que é o sentimento que geralmente nós temos quando vemos uma reportagem de violência, principalmente violência contra pessoas indefesas, violência contra a mulher, violência contra idosos? Qual é o sentimento que você tem? Eu acredito que o sentimento que você tem é um sentimento de justiça. Não é assim? Você pensa, não, essa pessoa tem que pagar pelo que ela fez. Essa pessoa tem que, de alguma forma, sofrer, olha só, sofrer pela crueldade que ela fez, pela maldade que ela cometeu. E nós temos dentro de nós esse senso de justiça. Isso é normal, isso é um atributo de Deus que também foi dado ao ser humano. Nós temos dentro de nós esse sentimento de justiça, esse senso de justiça. Aí eu pergunto a você, se nós, seres humanos, pecadores, cheios de falha e imperfeição, que também erramos, que também pecamos, que também cometemos injustiças, temos dentro de nós um senso de justiça, que aquele que faz algo mal precisa pagar pelo seu erro, quanto mais Deus que é santo, quanto mais Deus que é puro, quanto mais Deus que não tem pecado. Deus também tem um senso de justiça. E, na verdade, esse atributo, esse senso que nós temos,
foi um atributo que foi partilhado a nós, que veio de Deus. Então, um dos motivos pelos quais Deus permite que as pessoas vão para o inferno, que as pessoas vão para pagar pelos seus erros. Muita gente pensa assim, olha, não existe justiça no mundo, porque tem muita gente que faz maldade, tem muita gente que engana as pessoas, que trai, que, enfim, comete várias coisas e não é punido, e passa ileso, e não recebe nenhum tipo de castigo pelos seus erros, pelas suas maldades. Só que eu te digo que após a morte existe um lugar de punição, de consequência, existe um lugar de justiça, onde as pessoas vão pagar pelas suas maldades, vão pagar pelos seus erros. Só que aí existe um grande problema, que é o seguinte: o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por causa do pecado de Adão lá no Jardim do Éden, nós recebemos a culpa, recebemos a herança do pecado de Adão sobre nós. E todos nós já nascemos condenados a ir ao inferno. E a única forma de nós nos livrarmos de uma eternidade sem Deus e sem salvação é acreditando no sacrifício de Jesus na cruz por nós. A única forma de nos livrarmos, é por isso que a palavra salvação no grego, no original em que ela foi escrita, significa sotéria, que é livrar. Ou seja, nós somos salvos, somos livres, nós somos tirados de uma situação que já estávamos determinados a ir, que é o inferno. Todos nós já nascemos determinados ou predeterminados ao inferno. Mas cabe a cada um de nós escolhermos se queremos a salvação que Deus nos dá de graça, como um favor que nós não merecemos, como um favor que nós não somos dignos, mas Ele nos deu essa salvação, Ele nos proporcionou esse livramento do inferno gratuitamente. A única coisa que precisamos fazer é crer no sacrifício de Cristo, confessarmos com a nossa boca que nós cremos em Jesus e servirmos a Ele. Em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, fala assim, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e no teu coração você crê que Cristo ressuscitou dos mortos, você vai ser salvo.